Que Deus te abençoe, Jesus Cristo esteja contigo e o Santo Espírito também. Mais um ótimo dia para lermos a palavra de Deus, separando esse tempo precioso para Ele, deixando as redes sociais, nossas séries, nosso lazer, nosso descanso. Vamos investir esse tempo para nós, que a bênção será para nós, lendo a palavra de Deus. Hoje, continuando no quarto livro de Moisés, chamado Números, do capítulo 29 ao 32. Deus te abençoe na leitura. Vamos lá. Diz assim: No primeiro dia do 7º mês, tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Ser-vos-á dia do sonido de trombetas. Então, por holocausto, de aroma agradável ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito. E pela sua oferta de manjares de flor de farinha amassada com azeite, 3 décimas de um éfa para o novilho, 2 décimas para o carneiro e 1 décima para cada um dos 7 cordeiros. E um bode para oferta pelo pecado, para fazer expiação por vós. Além do holocausto do mês e da sua oferta de manjares, do holocausto contínuo, e a sua oferta de manjares com as suas libações, segundo o seu estatuto em aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. No dia 10 deste 7º mês tereis santa convocação, e afligireis a vossa alma, nenhuma obra fareis. Mas por holocausto, em aroma agradável ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, ser-vos-ão eles sem defeito. Pela sua oferta de manjares de flor de farinha amassada com azeite, oferecereis 3 décimas de um éfa para o novilho, 2 décimas para o carneiro, e 1 décima para cada um dos 7 cordeiros. Um bode para oferta pelo pecado, além da oferta pelo pecado, para fazer expiação, e do holocausto contínuo, e da sua oferta de manjares com as suas libações. Aos 15 dias do 7º mês tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias celebrareis a festa ao Senhor. Por holocausto em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, oferecereis 13 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano. Serão eles sem defeito. Pela oferta de manjares de flor de farinha amassada com azeite, 3 décimas de um éfa para cada um dos 13 novilhos, 2 décimas para cada um dos 2 carneiros e 1 décima para cada um dos 14 cordeiros, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No segundo dia oferecereis 12 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com a oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número segundo o estatuto. E um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No terceiro dia, oferecereis 11 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com a oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para a oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No quarto dia, 10 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com a oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para a oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No quinto dia, 9 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com a oferta de manjares e as libações, para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No sexto dia, 8 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com a oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No sétimo dia, 7 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com a oferta de manjares e as suas libações para os novilhos,
para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No 8º dia, tereis reunião solene, nenhuma obra servil fareis. E por holocausto, em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com a oferta de manjares e as libações para o novilho, para o carneiro e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. Estas coisas oferecereis ao Senhor nas vossas festas fixas, além dos vossos votos e das vossas ofertas voluntárias para os vossos holocaustos, as vossas ofertas de manjares, as vossas libações e as vossas ofertas pacíficas. E falou Moisés aos filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. Capítulo 30. Falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor ordenou. Quando o homem fizer voto ao Senhor ou juramento para obrigar-se a uma abstinência, não violará sua palavra, segundo tudo o que prometeu fará. Quando, porém, uma mulher fizer voto ao Senhor ou se obrigar a alguma abstinência, estando em casa de seu pai, na sua mocidade, e seu pai sabendo do voto e da abstinência a que ela se obrigou, calar-se para com ela, todos os seus votos serão válidos. Terá de observar toda a abstinência que se obrigou. Mas, se o pai, no dia em que tal souber, o desaprovar, não será válido nenhum dos votos dela, nem lhe será preciso observar a abstinência que se obrigou. O Senhor lhe perdoará, porque o pai dela a isso se opôs. Porém, se ela se calar, ainda sob seus votos, ou dito irrefletido dos seus lábios, com que a si mesma se obrigou, e seu marido, ouvindo, calar-se para com ela, e no dia em que o ouvir serão válidos os votos dela, e lhe será preciso observar a abstinência a que ela se obrigou. Mas, se seu marido desaprovar, no dia em que o ouvir e anular o voto que estava sobre ela, como também o dito irrefletivo dos seus lábios, com que a si mesma se obrigou, o Senhor lhe perdoará. No tocante ao voto da viúva ou da divorciada, tudo com que se obrigar lhe será válido. Porém, se fez voto na casa de seu marido ou com juramento se obrigou a alguma abstinência, e seu marido o soube e se calou para com ela e não lhe desaprovou, todos os votos dela serão válidos. E lhe será preciso observar toda a abstinência a que a si mesma se obrigou. Porém, se seu marido lhes anulou no dia em que o soube, tudo quanto saiu dos lábios dela, quer dos seus votos, quer da abstinência a que a si mesma se obrigou, não será válido. Seu marido lhes anulou, e o Senhor perdoará a ela. Todo voto e todo juramento com que ela se obrigou para afligir a sua alma, seu marido pode confirmar ou anular. Porém, se seu marido, dia após dia, se calar para com ela, então confirma todos os votos dela e tudo aquilo a que ela se obrigou, porquanto se calou para com ela no dia em que o soube. Porém, se lhos anular depois de os ter ouvido, responderá pela obrigação dela. São estes os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés, entre o marido e sua mulher, entre o pai e sua filha, moça, se ela estiver em casa de seu pai. Capítulo 31. Disse o Senhor a Moisés: Vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois serás recolhido ao teu povo. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: Armai alguns de vós para a guerra, e que saiam contra os midianitas, para fazerem vingança do Senhor contra eles. 1000 homens de cada tribo, entre todas as tribos de Israel, enviareis à guerra. Assim, dos milhares de Israel foram dados 1000 de cada tribo, 12.000 ao todo, armados para a guerra. Mandou-os Moisés à guerra, de cada tribo 1000. A estes e a Finéias, filho do sacerdote Eleazar, o qual levava consigo os utensílios sagrados, a saber, as trombetas para o toque de rebate, pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram todo homem feito,
Mataram, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas, Evi, Requem, Zur, Ur e Reba, 5 reis dos midianitas. Também Balaão, filho de Beor, mataram à espada. Porém os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e as suas crianças. Também levaram todos os seus animais e todo o seu gado e todos os seus bens. Queimaram-lhe todas as cidades em que habitavam e todos os seus acampamentos. Tomaram todo o despojo e toda a presa, tanto de homens como de animais. Trouxeram a Moisés e ao sacerdote Eleazar e à congregação dos filhos de Israel os cativos, e a presa e o despojo para o arraial, nas campinas de Moabe, junto do Jordão, na altura de Jericó. Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os príncipes da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. E indignou-se Moisés contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães das centenas, que vinham do serviço da guerra. Disse-lhes Moisés: Deixaste viver todas as mulheres? Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve praga entre a congregação do Senhor. Agora, pois, matai dentre as crianças, todas do sexo masculino, e matai toda mulher que coabitou com algum homem, deitando-se com ele. Porém, todas as meninas e as jovens que não coabitaram com algum homem, deitando-se com ele, deixai-as viver para vós outros. Acampai-vos 7 dias fora do arraial. Qualquer de vós que tiver matado alguma pessoa e qualquer que tiver tocado em algum morto, ao 3º dia e ao 7º, vos purificareis, tanto vós como os vossos cativos. Também purificareis toda a veste, e toda a obra de peles, e toda a obra de pelos de cabra, e todo artigo de madeira. Então disse o sacerdote Eleazar aos homens do exército que partiram à guerra: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Contudo, o ouro, a prata, o bronze, o ferro e o estanho e o chumbo, tudo que pode suportar o fogo, fareis passar pelo fogo, para que fique limpo. Todavia se purificará com a água purificadora. Mas tudo o que não pode suportar o fogo, fareis passar pela água. Também lavareis as vossas vestes ao 7º dia, para que fiqueis limpos, e depois entrareis no arraial. Disse mais o Senhor a Moisés: Faze a contagem da presa que foi tomada, tanto de homens como de animais, tu e Eleazar, o sacerdote, e os cabeças das casas dos pais da congregação. Divide a presa em 2 partes iguais, uma para os que hábeis na peleja saíram à guerra, e a outra para toda a congregação. Então para o Senhor tomarás tributo dos homens do exército que saíram a esta guerra, de cada 500 cabeças, uma, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas. Da metade que lhes toca o tomareis e o dareis ao sacerdote Eleazar, para a oferta do Senhor. Mas da metade que toca aos filhos de Israel tomarás de cada 50, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas, de todos os animais, e os dará aos levitas que têm a seu cargo o serviço do tabernáculo do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Foi a presa restante do despojo que tomaram os homens de guerra, 675.000 ovelhas, 72.000 bois, 61.000 jumentos e 32.000 pessoas, as mulheres que não coabitaram com homem algum, deitando-se com ele. E a metade, parte que toca aos que saíram à guerra, foi em número de 337.500 ovelhas. O tributo em ovelhas para o Senhor foram 675, e foram os bois 36.000, e o seu tributo para o Senhor 72. E foram os jumentos 30.500, e o seu tributo para o Senhor 61. As pessoas foram 16.000, e o seu tributo para o Senhor 32. Então Moisés deu a Eleazar, o sacerdote, o tributo da oferta do Senhor, como este ordenara a Moisés. E da metade que toca aos filhos de Israel, que Moisés separara dos homens que pelejaram, a metade para a congregação foram em ovelhas, 337.500, em bois, 36.000, em jumentos, 30.500.
e em pessoas 16.000. Desta metade que toca aos filhos de Israel, Moisés tomou um de cada 50, tanto de homens como de animais, e os deu aos levitas, que tinham a seu cargo o serviço do tabernáculo do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Então se chegaram a Moisés os oficiais sobre os milhares do exército, capitães sobre 1.000 e capitães sobre 100, e lhe disseram: Teus servos fizeram a conta dos homens de guerra que estiveram sob as nossas ordens, e nenhum falta dentre eles e nós. Pelo que trouxemos uma oferta ao Senhor, cada um o que achou: objetos de ouro, ornamentos para o braço, pulseiras, sinetes, arrecadas e colares, para fazer expiação por nós mesmos perante o Senhor. Assim Moisés e o sacerdote Eleazar receberam deles o ouro, sendo todos os objetos bem trabalhados. Foi todo o ouro da oferta que os capitães de 1.000 e os capitães de 100 trouxeram ao Senhor 16.750 siclos, pois cada um dos homens de guerra havia tomado despojo para si. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro dos capitães de 1.000 e dos capitães de 100 e o trouxeram à tenda da congregação, como memorial para os filhos de Israel perante o Senhor. Capítulo 32. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade e vinham à terra de Jazer, à terra de Gileade, e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade. E eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben e falaram a Moisés, e ao sacerdote Eleazar, e aos príncipes da congregação, dizendo: Atarote, Dibon, Jazer, Ninra, Esbom, Eleale, Sebã, Nebo e Beon. A terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: Se achamos mercê aos teus olhos, dê-se esta terra em possessão aos teus servos, e não nos faça passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: Irão vossos irmãos à guerra e ficareis vós aqui? Por que, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes deu? Assim fizeram vossos pais quando os enviei de Cades Barneia a ver esta terra. Chegando eles até ao vale de Escol e vendo a terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel para que não viessem à terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia e jurou, dizendo: Certamente os varões que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porque perseveraram em seguir ao Senhor. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel e fê-los andar errantes pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda a geração que procedera mal perante o Senhor. Eis que vós, raça de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais, para aumentardes ainda o furor da ira do Senhor contra Israel. Se não quiserdes segui-lo, também ele deixará todo o povo novamente no deserto, e sereis sua ruína. Então se chegaram a ele e disseram: Edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidades para as nossas crianças. Porém nós armaremos, apressando-nos adiante dos filhos de Israel, até que os levemos ao seu lugar, e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para nossa casa até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança. Porque não herdaremos com eles do outro lado do Jordão, nem mais adiante, porquanto já temos a nossa herança deste lado do Jordão, ao oriente. Então Moisés lhe disse: Se isto fizerdes assim, se vos armardes para a guerra perante o Senhor, e cada um de vós, armado, passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos de diante dele, e a terra estiver subjugada perante o Senhor, então voltareis e sereis desobrigados perante o Senhor e perante Israel, e a terra vos será por possessão perante o Senhor. Porém, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Edificai vós cidades para as vossas crianças, e currais para as vossas ovelhas, e cumpri o que haveis prometido.
Então os filhos de Gade e os filhos de Ruben falaram a Moisés, dizendo: Como ordena meu senhor, assim farão teus servos. Nossas crianças, nossas mulheres, nossos rebanhos e todos os nossos animais estarão aí nas cidades de Gileade. Mas os teus servos passarão, cada um armado para a guerra perante o Senhor, como diz o meu senhor. Então Moisés deu ordem a respeito deles a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças das casas dos pais das tribos dos filhos de Israel, e disse-lhes: Se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem convosco o Jordão, armado, cada um para a guerra, perante o Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vós, então lhes darei em possessão a terra de Gileade. Porém, se não passarem armados convosco, terão possessões entre vós na terra de Canaã. Responderam os filhos de Gade e os filhos de Ruben, dizendo: O que o Senhor disse a teus servos, isso faremos. Passaremos armados perante o Senhor a terra de Canaã, e teremos a possessão de nossa herança deste lado do Jordão. Deu Moisés aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben, e à meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, a terra com as cidades e seus distritos, as cidades em toda a extensão do país. Os filhos de Gade edificaram Dibom, Atarote e Aroer, Atarote, Sofã, Jazer e Jogbeá, Bet-Ninra e Bet-Arã, cidades fortificadas e currais de ovelhas. Os filhos de Ruben edificaram Esbom, Eleale e Kiriataim, Nebo e Baal-Meon, mudando-lhes o nome Esibma, e deram outros nomes às cidades que edificaram. Os filhos de Maquir, filho de Manassés, foram-se para Gileade, e a tomaram, e a desapossaram os amorreus que estavam nela. Deu, pois, Moisés Gileade a Maquir, filho de Manassés, o qual habitou nela. Foi Jair, filho de Manassés, e tomou as 2 aldeias, e chamou-lhes Avote Jair. Foi Noba e tomou a Kenate com suas aldeias, e chamou-lhe Noba, segundo o seu nome. Concluímos mais 4 capítulos da Palavra do Senhor, e espero que você tenha aprendido mais uma lição para a sua vida, que você tenha sido abençoado com a Palavra de Deus nesse dia. E amanhã, se Deus quiser, se Ele quiser, estaremos de volta para lermos mais 4 capítulos dessa palavra. Muito obrigado, Deus te abençoe e até lá.